pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vamos iniciar agora um conjunto de 3 videoaulas sobre ciclo celular. Vamos lá? Mas, antes de tudo, você já sabe dar lá o meu likezinho, tá bom? Se você estiver assistindo a aula pelo canal, já dê meu likezinho. E se estiver assistindo pelo Moodle, vai lá, minha gente. Não custa nada. Olha, ciclo celular é o tempo de vida de uma célula, desde a sua formação até a sua reprodução. Por que isso, Jaque? Porque, observe, a formação de qualquer célula se dá por meio da divisão de uma célula anterior, que é chamada de célula parental. E a sua reprodução se dá por meio da divisão dela em células filhas. Então, o ciclo celular se dá aí, a partir do momento que ela surge por meio da divisão da sua célula parental, até quando ela se divide em células filhas, tá? Um médico alemão, Rudolf Virchow, não sei como é que pronuncia, é alemão, tá? Ele traz essa frase aí que é clássica, é famosa, que diz omnicela e célula. O que significa isso em português? Cada célula a partir de uma célula. Significa que uma célula só pode surgir a partir de outra célula, por meio da divisão celular. Então, divisão celular é o pré-requisito para a continuidade da vida, tá? Porque células novas só surgem a partir de células pré-existentes. Organismos unicelulares vão utilizar a divisão celular para a própria reprodução, tá? Por fissão binária, também chamada de bipartição. Então, bactérias, fungos unicelulares e protozoários a sua célula vai se dividir em duas aí para ocorrer a reprodução. Em organismos multicelulares, a divisão celular tem mais funções. No caso dos fungos multicelulares, plantas, algas multicelulares e animais, a gente tem aí a função de reprodução por meio da produção de gametas. Então, a divisão celular acontece para isso. A gente vai ter divisão celular para promover desenvolvimento embrionário e crescimento. Então, aí, as células do pai e da mãe se unem para formar o zigoto, tá? E aí, para o desenvolvimento embrionário, é necessário que essa célula original, essa célula aí formada pela união dos gametas, né, do organismo masculino com o organismo feminino, o zigoto ele se divida e assim ocorre o desenvolvimento embrionário, que está mostrando aqui, né, para a espécie humana. E uma vez que o organismo, né, já se desenvolveu, já nasceu, já eclodiu, preferir, vai ocorrer divisões celulares para que ocorra o crescimento. É o que está mostrando nessa figura aqui. E também divisão celular vai ser necessária em organismos multicelulares para reparação. Então, uma estrutura se danificou, então divisão celular ocorre para reparar aquela estrutura, para renovação e para reposição de estruturas perdidas. Então, nessa casa aqui, ó, tá mostrando nesse esquema divisão celular de células da medula óssea para a produção de novas células sanguíneas. Então, as células sanguíneas vão envelhecendo, vão sendo descartadas e novas têm que ser produzidas e vão ser produzidas como? Divisão celular. Então, a divisão celular é um pré-requisito para o surgimento de novas células, seja em organismos unicelulares, que vai ocorrer a produção, ou em organismos multicelulares, que têm variadas funções aí, como vocês já viram. O ciclo celular, ele é subdividido em 2 estágios: a interfase e a divisão celular, tá? A interfase é a fase antes da divisão celular. Ela inicia a partir do momento que a célula surge pela divisão da sua célula parental, tá? E a divisão celular é o processo de divisão em si. Então, nesse esquema aqui está mostrando isso. Vou mostrar aqui o apontador. É um ciclo, né? Então, a célula surgiu aqui. Ela vai passar pela interfase e depois ela vai iniciar a divisão celular. A interfase é a fase de preparação.
é a fase de preparação para que ocorra a divisão celular. Porque antes de uma célula se dividir para dar origem às células filhas, ela tem que primeiro duplicar, né, multiplicar suas estruturas internas. Tá? E aí, antes disso aqui, ó, a própria interfase é subdividida em 3, né, em fases. Né? Então, o estágio interfase é dividido em 3 fases. G1, S, G2. Vamos ver elas aqui. G, na verdade, tanto G1 como G2. G vem de gap, em inglês. Que significa intervalo. A gente podia ter usado intervalo, né? Mas o povo prefere usar aí as coisas em inglês. Então, vamos lá. Gap, que significa intervalo, tá? Esse gap aqui são essas 2 fases aqui. A célula surgiu, tá? Por divisão celular da célula parental, que deu origem a ela entra logo na fase G1 e depois da fase S ela tem a fase G2. Para que serve? Para crescimento, tá? É a fase que a célula vai crescer, acumular nutrientes, tá? Duplicar suas organelas, multiplicar suas organelas e também são momentos que ela vai monitorar os ambientes interno e externo para saber se ela pode realmente aí estar se dividindo. Porque a célula só vai se dividir se tiver condições ambientais adequadas, né? Se as condições ambientais forem ruins, não tem nutriente, não tem condições dela se multiplicar. Então, vai ter aqui nessas fases momentos em que a célula vai controlar e vai verificar o ambiente para controlar seu processo de divisão celular. A fase S é a fase de replicação de DNA. Porque se a célula vai se dividir, ela precisa dar quantidades iguais, no mínimo, de DNA para a sua célula. Ela precisa passar sua informação genética para as células filhas dela. Então, ela precisa replicar o DNA. E quem não lembra como é que acontece, vai lá na aula de replicação de DNA para saber como é que essa replicação acontece. Tá? E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma célula, tá, em G1, e aí ela vai chegar na sua fase S. Na fase S, cada molécula de DNA dela, em cada cromossomo, vai ser o quê? Duplicado. Tá? Mas um detalhe importante, as moléculas de DNA, e cada cromossomo é formada lá por uma molécula de DNA mais enrolada por proteínas. Na fase S, essas moléculas de DNA são duplicadas. Só que elas são duplicadas e elas continuam juntas, formando ainda um único cromossomo. Aí a gente tem agora um cromossomo com 2 moléculas de DNA. Então, na fase G1, cada cromossomo uma molécula de DNA. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA, mas essas moléculas de DNA se mantêm unidas. Até a hora da divisão celular. Então, elas se mantêm unidas, formando um cromossomo agora com 2 moléculas de DNA. Tá? Elas vão se manter unidas aqui pelo centrosomo. Tá? E cada molécula de DNA enrolada em suas proteínas, a gente dá o nome de cromátides irmãs. Então, na fase S ocorre a duplicação do DNA dos cromossomos, mas essas moléculas de DNA continuam unidas, tá? Continuam unidas. Então, quando ocorre aí a divisão celular, ocorre a separação, é que vai ocorrer a separação dessas moléculas de DNA de cada cromossomo, sendo que cada célula, eu baguncei tudo aqui, ó. Sendo que cada célula vai receber uma. Essa célula recebeu uma, essa célula recebeu isso. Isso durante a divisão celular, tá? Aqui está representando a divisão celular. Tá? Então, vocês já viram aí, fase G1 e fase G2 servem para crescimento, multiplicação de organelas, acúmulo de nutrientes, e fase S é a fase de duplicação do DNA. Então, vocês veem que na fase G2 aqui, a célula vai estar ali com o dobro da quantidade de DNA, embora ela continue tendo a mesma quantidade de cromossomo, porque as moléculas de DNA continuam unidas entre si. Tá? E como é que elas ficam unidas, Jaque? Por que não se separa quando se duplica? Porque no processo de duplicação,
não só pelo, eu falei até que pelo centrômero, mas não é só pelo centrômero. Durante o processo de duplicação, uma proteína que é chamada coenzima, que parece um anel, vai se enrolando aí ao longo, né, das duas moléculas de DNA, as duas cromátides, tá? E impedindo que elas se separem. E no centrômero, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, no centrômero a concentração de coenzimas é maior do que no resto da molécula, tá? Quem não lembra, a estrutura do cromossomo, vai lá na aula de núcleo que eu falo sobre ele, tá? Então aqui, ó. Aí, depois que passou pela interfase, tem a fase em si da divisão celular. Tá? A divisão celular, ela é composta por duas fases também. A gente tem a divisão nuclear, que é a divisão do núcleo e separação das cromátides de cada cromossomo. E tem a divisão citoplasmática, que é a divisão do citoplasma. Tá? E a gente tem, no caso da divisão nuclear, dois tipos, a mitose ou a meiose. Então, o núcleo ele pode ser dividido por mitose ou por meiose. Se a divisão nuclear for mitose, a gente diz que a divisão celular é divisão mitótica. Se a divisão nuclear for meiose, a gente diz que a divisão celular é divisão meiótica. Tá? Então, não confunde as coisas. Tá? Nesse exemplo aqui que eu trouxe do ciclo celular, a gente tem aqui divisão nuclear, mitose, e depois divisão citoplasmática. E qualquer divisão citoplasmática, seja ela da mitose ou da meiose, é chamada também de citocinese. Tá? Cito de célula, cinese de movimento, de divisão. Então, como eu já falei para vocês, existem dois tipos de divisão celular, a depender do tipo de divisão nuclear que aconteceu. Se for divisão do tipo mitótica, a gente diz que a divisão é mitótica. Se for divisão nuclear meiose, a gente diz que a divisão celular foi meiótica. Mas antes de eu explicar para vocês a diferença entre as duas, eu vou trazer para vocês aqui dois conceitos que talvez vocês ainda não conheçam, que é de célula haploide e célula diploide, tá? Haploide, célula haploide, organismo haploide. Organismos haploides são organismos que possuem células haploides, né? E a mesma coisa para diploides. Organismos diploides serão organismos que possuem células diploides. Então, assim, haploidia, significa o número de tipos de cromossomos, tá? Células haploides são células que só possuem um cromossomo de cada tipo, tá? Então, N significa número de tipos de cromossomo. E no caso das células haploides, a gente diz que elas são N porque elas só têm um cromossomo de cada tipo. Já as células diploide, D significa 2, tá? Células diploides são aquelas células que possuem 2 cromossomos de cada tipo. Então, a gente escreve 2 N's. Então, por exemplo, a espécie humana tem 23 tipos de cromossomo. Quem não lembra disso, pode ir lá na aula de núcleo que eu falo sobre isso, tá? Então, a espécie humana tem 23 tipos de cromossomo. 22 autossômicos, na verdade, são 24, 22. Vai lá na aula. Então, são 23. O número haploide da espécie humana é 23. Tá? Só que cada célula humana, com exceção dos gametas, tem 2 cromossomos de cada tipo. Então, nós somos 2 N's, o que dá 46 cromossomos. Tá? 46 cromossomos. Na fase S, esses cromossomos duplicam aí seu DNA, mas continua sendo 46 porque os DNAs continuam unidos. E aí, em vez de eu falar que tem 2 cromossomos, eu falo que tem um cromossomo com 2 cromátides. Tá? Na aula de núcleo eu também falo sobre isso. Então, quem não lembrar, pode voltar lá na aula de núcleo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Pronto, agora você já sabe. Células haploides têm um cromossomo de cada tipo apenas. E células diploide têm 2 cromossomos de cada tipo. E célula triploide tem 3 cromossomos de cada tipo. E tetraploide, 4 cromossomos. Tem organismos assim? Tem organismos triploide e tetraploide. Tá? Agora,
que eu quero que vocês entendam aqui em relação à divisão celular? Na divisão mitótica, onde o núcleo é dividido por meio de mitose, uma célula haploide dá origem a 2 células haploide. E uma célula diploide dá origem a 2 células diploide. Ou seja, as células dão origem, cada célula, quando se divide por mitose, ou por divisão mitótica, ela dá origem a 2 células com a mesma quantidade de cromossomos. 2 células exatamente idênticas a elas mesmas. Certo? Então, célula haploide se divide por mitose e dá origem a duas células haploide. E uma célula diploide se divide por mitose, por divisão mitótica, e dá origem a 2 células diploide. E eu vou mostrar para vocês aqui de forma resumida como é que isso acontece. Eu tenho aqui, ó, um organismo diploide. Tem uma célula diploide. Eu tenho o cromossomo do tipo A e o cromossomo do tipo B. Do tipo A ele tem 2. Do tipo B ele tem 2. O N dele é igual a 2. Só que ele tem 2N. Essa célula aqui tem 2N. Então ela tem 4. Tá? Esse 2 aqui é A e B. Só que ela tem 2 de A e 2 de B. Tá? Esses cromossomos do mesmo tipo recebem o nome de cromossomos homólogos. Tá? Por quê? Porque eles vão carregar os mesmos genes. Tá? Eles são do mesmo tipo, então eles têm os genes para as mesmas coisas. Tá? Então eles são homólogos. A primeira coisa, antes de uma célula se dividir, é na sua fase S da interfase, lembra, né? A interfase, ela vai duplicar o seu DNA, replicar o seu DNA. A gente chama isso de duplicação de cromossomos, só que a quantidade de cromossomos continua a mesma, porque as cromátides, né, as moléculas de DNA se mantêm unidas. Tá? Então, eu tenho aqui uma cromátide, outra cromátide. Cada cromátide com uma molécula aí de DNA. Tá? Dupliquei, continuo 2N, porque as cromátides continuam unidas. Eu tenho agora um cromossomo com 2 moléculas de DNA. Cada uma eu chamo de cromátide, porque está enrolada em proteínas. Tá? E aí, ó, durante a divisão celular mitótica, tá? Divisão nuclear mitótica, as cromátides elas vão se separar, e cada uma vai para uma célula. Então aqui, o cromossomo, vou até dar um zoom aqui, ó, minha gente. Então observe aqui, ó, esse A aqui, ó, tá vendo aqui as cromátides pintadinhas aqui, ó, uma cromatide dessa vai para uma célula filha, outra cromátide vai para outra célula. É sempre assim, na mitose. Nesse aqui, ó, essa aqui, ó, uma cromátide vem para cá, outra cromátide vem para cá. E a mesma coisa vai acontecer com cada um dos cromossomos tipo B. Então, olha aqui, ó, olha aqui, minha gente, olha aqui, olha aqui. Vou botar aqui a canetinha, tá a canetinha. Olha aqui, ó, essa aqui, ó, uma cromatide vem para cá, a outra vem para cá. Desse daqui é a mesma coisa, ó. Uma cromatide vem para cá, uma vem para cá. Pronto. O B vai acontecer a mesma coisa. Então, na divisão mitótica, ocorre a separação das cromátides e cada célula filha recebe uma molécula de DNA. Tá? Recebe um cromossomo. Tá? E na meiose, não. Na meiose é diferente. A meiose só vai acontecer com células diploide. E uma célula diploide dá origem a 4 células haploide. Tá? Então, assim, na divisão meiótica, na meiose, na divisão nuclear meiose, as células filhas vão receber metade do material genético, metade das células mães. E quando na mitose, as células filhas são exatamente idênticas às células mães.
Na meiose, as células filhas são diferentes das células mães. Primeiro, porque elas são haploides, ou seja, elas só têm metade da quantidade de material genético, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o esqueminha, aqui, ó, tipo A, vou até botar o tipo B de outra cor, tipo B, tá? Tô circundando aqui. O esqueminha, cada tipo tá com uma cor diferente, mas vamos lá. Então, observe aqui, primeira coisa na fase S, duplicação dos cromossomos, né? Então, cada cromossomo duplica o DNA e cada DNA é uma cromátide filha do cromossomo. Aí eu tenho aqui os cromossomos duplicados, ó, azul, vamos olhar só o aqui, azul, temos 2 cromátides agora, a vermelho tem 2 cromátides, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Pronto. A meiose ocorre 2 divisões. 2 divisões do núcleo. Na primeira divisão do núcleo ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, observe aqui, um A vai para um filha, o outro A, está ao contrário. Vamos apagar aqui, minha gente, para ficar mais claro. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Então, ó, olha. Ó aqui, ó, canetinha, ó. Esse A azul veio para cá e o A vermelho veio para cá. O B azul veio para cá, o B vermelho para cá. Então, observe, na meiose, ocorre 2 divisões do núcleo. Na primeira divisão, em vez de separar as cromátides, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. E aí, na segunda divisão, cada uma dessas células aqui, que agora só tem um cromossomo de cada tipo, vai dividir as cromátides. Aí, ó, uma cromátide A vem para cá, outra vem para cá. Uma cromátide B vem para cá, outra vem para cá. A mesma coisa vai acontecer com essas células aqui. Então, no final, a gente tem uma célula diploide se dividindo e dando origem a 4 células haploides. Certo? Agora, isso aconteceu porque nesse tipo de divisão meiótica, existem 2 divisões nucleares. Na primeira divisão, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, cada célula filha recebendo um cromossomo de cada tipo. E na segunda divisão é que ocorre a separação das cromátides. Tá? Na mitose só ocorre uma divisão e ocorre a separação das cromátides. Tá? Então, observe que na meiose ocorreu redução do material genético porque ocorreu 2 divisões e na primeira divisão ocorreu separação dos cromossomos homólogos. Tá? Aqui, ó, aí a primeira divisão que ocorre a separação dos cromossomos homólogos a gente chama de meiose 1 e a segunda divisão, meiose 2. Tá? A divisão meiótica ela é importante porque ela vai possibilitar a reprodução sexuada, ou seja, a combinação de material genético. Ela ocorre especialmente para a formação de gametas. E aí eu trouxe o exemplo aqui da espécie humana. Tá? Nós somos organismos diploides, ou seja, nossas células possuem 2 cromossomos de cada tipo. Olha aqui, ó. 2 Ns igual a 46, nós temos 23 cromossomos, 23 tipos de cromossomos, 22 autossômicos e o cromossomo sexual, e cada pessoa tem 2 de cada tipo, 2 de cada autossômico, mais 2 sexuais. Né? Se for mulher, XX, se for homem, XY. Vai lá na aula de núcleo que eu explico isso aqui direitinho. Então, ó, a gente, por meio da meiose, a gente vai produzir os nossos gametas, que em vez de ter 46 cromossomos, vai ter metade, ou seja, vai ter apenas um cromossomo de cada tipo. Então, a gente produz aqui os gametas, as fêmeas vão produzir os óvulos N, com 23 cromossomos, e os machos, as fêmeas, as mulheres vão produzir os homens, são fêmeas, né? E os homens, os espermatozoides, também N. Então, a gente tem aqui, ó, óvulo só um de cada tipo N,
espermatozoides só um de cada tipo N, ou seja, 23 cromossomos. Quando ocorrer lá o balacobaco, sem proteção, sem camisinha, se a mulher tiver no período fértil, o óvulo se une com o espermatozoide e dá origem ao zigoto com 46 cromossomos, recompondo o número cromossômico da espécie. Então, observe que agora não. Essa divisão meiótica, ela é importante para que o número de cromossomos da espécie se mantenha constante. Se a gente fizesse gametas por mitose, observe o que ia acontecer. 46 da mulher mais 46 do homem ia dar quanto? 92. Se esse indivíduo aqui cruzasse com alguém que tem 90... Imagine, a tendência era aumentar. Então, primeiro a gente reduz nos gametas a quantidade de cromossomos pela metade para quando ocorrer aí a fertilização, recompor o número de cromossomos da espécie. E aí o indivíduo ocorreu aí combinação de material genético, né? Porque o indivíduo ele vai ter metade de cromossomos da mãe e metade do pai, tá? Então, agora sim, acabou a aula e eu convido vocês a assistirem às aulas específicas de divisão mitótica, uma aula de divisão mitótica e uma aula de divisão meiótica, que eu vou explicar os aspectos que são específicos de cada tipo de divisão. Até mais!